transformando esse nosso país, né? E realmente a gente conhece um pouco mais das pessoas, um pouco mais da expectativa, das perspectivas. E hoje também a gente tem na minha opinião, uma das melhores casas de investimentos do país, né? Acho que também a rentabilidade dos fundos também falam por si só. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a 3R Investimentos, né? Na figura e nos seus principais executivos. Então, a gente vai falar com o Thomas Awad, vamos ver se ele já está por aqui para a gente começar esse nosso bate-papo hoje, tá bom? Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Thomas, tudo bom? Boa noite, Marcos, tudo bem? Prazer, tudo jóia? Tudo ótimo. Você tá me ouvindo bem, tudo certo? Eu tô te ouvindo super bem, sim. A imagem então que eu vejo na tela tem um lagging, mas eu tô escutando super bem. Então tá bom. Ô Thomas, muito obrigado pela participação, pelo tempo, pela presença. Eu queria aqui aproveitar, sempre quando a gente conversa com um profissional, independente da área, conhecer um pouco mais assim, que eu sempre falo assim, como a gente, acho que também a gente analisa muito as empresas, a gente conhece muito pelo código, pelo ticker, e eu sempre falo assim, pô, a empresa não é um ticker, a empresa não é um código, tem pessoas por trás, tem pessoas que constroem, né, precisa conhecer um pouco dessa história. E eu queria conhecer primeiro, antes de falar da 3R, conhecer um pouco mais sobre o Thomas aqui. No site da 3R tem um pouco do seu currículo, um pouco do seu histórico, mas conhecer como é que foi essa construção dessa jornada, né, até hoje, né, até a presença, até a construção também da gestora de recursos, né? Como é que foi todo esse processo, passando por grandes casas internacionais, equity research, enfim, para a gente conhecer um pouco mais sobre a história do Thomas até aqui, né? Claro, obrigado aí pela oportunidade, antes de tudo, agradeço aí o interesse. Minha trajetória, eu fui um analista de investimentos, comecei em 96 a fazer análise de investimentos, primeiro numa boutique, que eram uns espanhóis que estavam no Brasil, só tinha um escritório local, eu era o único brasileiro no escritório. Trabalhei com eles até 2000 fui para o Chase na época, que era o pessoal da Patrimônio, quem é um pouco mais antigo de mercado sabe quem são, né? Um pessoal que hoje virou pátria, tem vários lugares, e tem um pessoal que está lá no JP Morgan até hoje, que são os meus amigos, estão lá vários até hoje lá. Ali eu comecei a cobrir bancos, que foi uma fase bem importante na minha vida, então comecei em 2000. 2001, quando juntou com o JP Morgan, eu saí, fui para o BBA, cobri no banco, cheguei no banco, no BBA, pouco depois a pessoa que tocava a área, era responsável por toda a equipe de análise, saiu, eu virei o estrategista da corretora, então também é uma outra fase marcante da minha carreira. E aí acho que uma coisa importante, né, sempre o banco na época era muito macro, né, tinha pouco de micro, hoje em dia tem muita questão de competição com o fintech, na época era um call muito macro, então sempre me marcou muito ver o cenário macro, desenhar um bom cenário macro, isso fez parte da minha carreira. Quando eu virei estrategista, mais ainda, né, porque aí você tem que realmente olhar os diversos setores, para onde vai a moeda, para onde vai os juros. Lógico que você tem o economista do lado, mas no final o estrategista, a maneira como eu fazia, eu tinha o meu cenário. Na época dava, hoje em dia é mais difícil, mas às vezes até eu ia contra um pouco o call do economista, eu achava que o economista eu tinha minhas opiniões e podia fazer, né? Hoje em dia as coisas muito engessadas. E aí o final dessa fase de analista foi cobrir imobiliário, né, em 2006, os números, 2006, né, o pessoal não vai lembrar, mas foi a primeira oferta pública de uma empresa do setor, que foi Cyrela, Credit Suisse que fez na época, né, e aí tocou meu telefone, eu sempre conto essa história, foi um dia marcante para mim, tocou meu telefone lá no BBA, no Itaú BBA, né, era o banker que a gente precisava ir lá tentar conseguir um mandato de Gafisa, do IPO de Gafisa, né, ninguém cobria, porque o setor não existia, e eu levantei a mão, eu era um cara sênior lá, cobria já bancos, tem muito a ver, tem uma correlação com bancos, com a questão de financiamento, de capital de giro, que é muito forte na construtora, né, e aí eu comecei a cobrir o setor, fiz todas as ofertas que o Itaú fez de 2005 a 2009, foi quando eu fiquei lá, começou com construtora, incorporadora, como a gente quiser chamar, né, depois vieram shoppings, e depois vieram os que a gente chama de properties, né, que veio, a gente fez São Carlos, tentou fazer BR Malls várias vezes, não conseguimos, porque não dava preço, a BR Malls, a BR Properties, desculpa, só conseguiu fazer IPO quando a Dilma empurrou o juro para baixo, aí a conta fechou para o pessoal querer vender. Então é uma carreira nessa fase muito marcada por análise. Acho que outra coisa que é muito DNA meu, e visitei muito estrangeiro, muito estrangeiro. Então a gente fala um pouco, quando a gente fala da gestora,
a gente acaba pensando um pouquinho como o estrangeiro pensa, porque eu fui treinado para isso. Então, a gente tem, na média, um pensamento um pouco diferente da Faria Lima tradicional aqui. São todos nossos amigos, a gente conhece todo mundo também. Muitos gestores que estão aí foram clientes meus, né? Mas a gente tem uma cabeça, talvez um pouquinho na cabeça do gringo, não é totalmente, mas um pouco, acho que isso é uma outra característica. Então, visão macro, apesar de ser cara de ações, essa questão de pensar um pouco como a cabeça do estrangeiro. Então, acho que isso é a minha fase de analista. E aí eu vim ser gestor, comecei, quando eu saí, eu tinha muita correlação com o imobiliário, eu adorei fazer imobiliário, eu montei primeiro uma gestora voltada para imobiliário, para fazer o que o americano chama lá de Real Estate Private Equity. Demorou para decolar e meu DNA de ações é muito forte, começou a coçar aqui o punho, eu falei, não, preciso voltar para ações, e aí que a gente começou a 3R. Então eu comecei a 3R em 2011 com 12, inicialmente focado em ações, é o nosso DNA, mas também uma característica minha, eu sou um cara acho que um pouco mais cético do que a média, apesar de ser um cara de ações, já ter comprado muita ação na vida, tá muito posicionado em ações. Acho que é um negócio meio cíclico, não tem jeito, o Brasil é o Brasil, infelizmente, a gente é um país com as suas características, instituições, na minha opinião, não tão estabelecidas, é melhor que a Argentina, que, sei lá, que Cuba, sei lá, mas assim, ainda somos... Então a gente quis montar uma empresa, então nós temos um negócio diversificado aqui, demorou muito, mas a gente está chegando lá. Então temos a caixa que provavelmente nós vamos falar mais dos fundos abertos, que a gente gosta bastante, onde eu estou 90% do meu tempo. A gente começou a estruturar em 2018 com 2019 uma área de estruturados, que eu até prospectei o primeiro negócio, ajudei a montar. Hoje o meu sócio, o Adriano, que está aqui há mais tempo comigo, desde 2013, que toca o dia a dia do negócio, eu participo ali mais como originador de negócio. Então nós temos um FDIC que dá crédito para o setor agrícola, para produtores de soja, algodão e milho do Mato Grosso, é um produto muito legal, puta, super bem montado, junto com os próprios produtores, a gente montou com os produtores, tá? Então, um produto super legal, e vamos ter outros produtos nessa caixa, a gente acredita muito nesse business de estruturado, que é meio que desintermediar um pouco os bancos, todo mundo está fazendo, não somos só nós, mas é uma gestora que tem um nível de diversificação bom, a gente quer que seja assim, a gente gosta, primeiro para dar perenidade, né, ter receita em várias frentes, o dia que o mercado de ações formal, a gente tem receita nos lugares para manter equipe, para todo mundo tá bem remunerado e motivado aí, e também ajuda a gente a ter uma leitura geral, isso é uma coisa que eu gosto muito, ter uma leitura de economia muito bem, tipo, na ponta, né? Então, isso, eu participo do comitê do produto de crédito, então eu vejo tudo, a gente analisa os produtores que a gente está dando crédito, vê a situação deles, o que eles fizeram, quanto eles ganharam, um exemplo bem anedótico, mas que ilustra muito, né? Na crise, a gente teve um baita problema. Qual foi o problema? Foi conseguir dar crédito, na verdade, não foi recuperar ou cobrar o crédito, porque eles ficaram tão líquidos que eles produziram com o insumo do preço anterior, do dólar anterior. Na hora que o dólar foi lá para 5, né, depois do corona, eles venderam nesse novo preço, e aí eles simplesmente não queriam tomar crédito, e a gente toma como garantia a produção performada, que é uma produção que já está lá, o algodão pronto. A gente ajuda ele a carregar esse estoque, mas eles venderam todo o estoque, porque o preço estava fantástico. Então, mas eu dei um exemplo assim, isso ajuda também a gente a ter uma leitura de economia real, um setor super importante do Brasil, não precisamos nem falar, né? Então, eu espero que eu tenha, você pode me perguntar o que você quiser aí, estamos abertos, tá? Mas essa é a minha história, um pouco a história da gestora, né? Hoje a gente tem na parte de produtos abertos já 3 produtos muito bem definidos, a gente está super satisfeito com a plataforma que a gente tem, vamos dizer assim, né? Então tem um macro, que na verdade é mais um equity hedge, ganha muito em ações, que é um produto de bem baixo risco, a gente fala que é vol de 2 a 5, ele tem rodado, se pegar os 12 meses, ele está com vol de 1,5, está até mais baixo, é um risco-retorno fantástico, um Sharpe muito bom. Tem um long bias, que é um produto de alto risco, que tem uma exposição bruta de até 230, hoje ele está bem exposto, com muita coisa comprada, muita coisa vendida. E tem um long only, né, um só comprado, que é valor, visão bem de longo prazo, que é o Rodrigo Bozelli, que é um cara da nossa equipe que toca até a gestão do dia a dia, produto ótimo, 10 anos de track, que ele trouxe esse produto, na verdade, ele começou uma gestora e decidiu sair, veio para cá, que trouxe o produto. Então tá uma plataforma assim, vamos dizer assim, a cesta de produtos na parte de produtos abertos está bem completa, é o que a gente quer ter para muito tempo. Tá. Pô, Thomas, não fala assim que eu posso fazer todas as perguntas, que a gente abusa aqui. Mas não, pode fazer à vontade.
Só fazer uma provocação antes aqui de falar de produtos, de alocação, fazer uma provocação. Ali quando vocês abriram a gestora 3R, você decidiu... Vamos pegar aqui um pouco o lado também, não só do gestor, mas do empreendedor, né? Você provavelmente tinha uma carreira sólida dentro do setor, enfim, dentro do setor financeiro como um todo. E pô, você decide ser empreendedor, abrir um negócio, não é fácil, né? Você sai dali da zona de conforto. E provavelmente ali você falou de 11, 12, mas logo depois, pelo menos para a Equity, a gente teve 13 e 14, que foram anos bem difíceis, né? Para ganhar dinheiro com ações do Brasil, recessão, enfim. Não chegou num momento que você falou assim, pô, cara, o que eu fiz assim no espelho, né? Pô, será que eu tomei a decisão certa? Pô, quando que vamos sair dessa recessão? Como é que foi esse choque assim de cultura, né? Não teve um momento, teve vários momentos, não foi um momento, tá? Olha, eu brinco, eu gosto de falar as coisas meio brincando porque são sérias, óbvio, né? Se pegar aquele gráfico lá, o cara que comprou no high fui eu, né? Eu abri na pior hora para abrir o negócio voltado para ações, eu peguei, pouquíssimos provavelmente pegaram uma hora tão ruim quanto eu peguei, tá? Eu peguei lá muito olhando o exemplo de quem tinha aberto 2002, 2003, 2004, que eu conhecia todo mundo, né, o Cerise, todo o pessoal que abriu naquela época, Fama, um pouquinho antes, e pegaram uma onda fantástica, né, e de novo, eu tô no mercado há bastante tempo, quando vem essas ondas, aí você não precisa nem ser muito bom, não é que a gente tenta ser bom pra caramba, mas a onda é muito maior do que você, isso é uma coisa que eu também acredito na vida, que tá no lugar certo na hora certa é muito importante, óbvio que você estando lá, você tem que fazer sua parte, né, mas... Então, eu abri na hora errada, sem dúvida, você falou bem. Acho que a gente não desistiu porque eu adoro o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço, visitar a empresa, fazer análise. Minha vida, eu sempre fui apaixonado por performance, em tudo que eu faço, esporte e tal, então eu queria me provar, eu acho que eu tenho essa disposição de me botar à prova, mas eu não sabia onde eu estava entrando, eu tenho certeza disso. Se eu soubesse o que eu ia passar, eu não teria aberto. Eu não vou fazer aqui. Acho que o Itaú me ajudou a decidir, porque quando juntou com o Unibanco a coisa ficou muito confusa. Eu não tinha o DNA, eu já sabia que eu não tinha o DNA de lugar grande. Acho que você já trabalhou no Itaú, que eu saiba, que eu tenha visto. Mas lugar gigante, assim, eu não tinha o DNA. Eu trabalhei numa. Não sei qual que é o nome exato agora, mas eu trabalhei na XP, né? Agora tem um relacionamento. Eu achei que você tinha passado por Itaú. Isso. Mas eu já sabia que eu não tinha o DNA de lugar grande, eu sobrevivi muito bem no Itaú, dei muita sorte, assim, porque eu peguei uma onda, a onda, o pessoal mais jovem talvez não saiba, né, mas essa onda de IPO 5 até 9, faltava mão de obra, hoje não falta, hoje acho que até só, faltava muito. Você tinha passado por um período de mercado de capitais muito pobre, então você não tinha formado gente. Tanto é que não sei se indiscrição, mas eu conseguia fazer um bom trabalho nos IPOs, eu acho, sem ter que, vamos dizer assim, ludibriar ou fazer coisa que eu não queria para cliente. Assim, eu realmente, os relatórios que eu escrevi, quando eu errei, eu acreditava no que eu estava escrevendo, eu nunca tive que... Porque faltava gente, então eu sabia que não tinha pressão de banker, porque não ia ter outra pessoa para fazer aquilo lá. Então, eu que vou fazer do meu jeito, eu que assino um relatório. Então... E aí a hora que chegou, mas por isso eu consegui sobreviver muito tempo no Itaú, porque vem uma onda gigante, aí a hora que a onda vem muito grande, falta gente, todo mundo se arruma, consegue pagar todo mundo, as diferenças diminuem um pouco, porque tem gente que quer te pegar lá dentro do lugar grande, né, sempre tem o cara que compete com você e acha que você está ameaçando a posição dele, isso é uma coisa normal na instituição grande, mas a onda era tão grande que não dava muito tempo para você olhar para o lado, né. Aí a hora que veio a crise, passou 2009, apareceu essa hora de dar para olhar para o lado, você ter que competir e ter gente, e acho que tinha gente lá dentro que tinha muito mais perfil para o lugar do que eu tinha, eu já sabia disso, tá? E aí então o Itaú me ajudou a decidir um pouco isso, de novo, foi uma fase fantástica, eu tive muito tempo dentro do Itaú, e aí eu conheci o pessoal, como eu cobria bancos, então o pessoal... das antigas e que decidia dentro do banco, Henry Pench, assim, é uma fase fantástica para mim, aprendi muito, mas eu senti que era a hora, e aí eu empreendi meio que não por osmose não é palavra, né, mas foi uma consequência, tá, mas foi muito menos, hoje o pessoal fala, não, quero empreender, quero criar, não foi tão, eu achava que eu sabia investir dinheiro, eu tinha um
retrospecto, quando eu saí, principalmente do Itaú, fui lá, peguei meio que um sabático, investi na física, eu saí daqui de 2009 e meus amigos brincam, eu não estava 100% em bolsa, eu estava 120% em bolsa, comprado em home builders pra caramba, que eu conheci, sabia que, achava que não ia quebrar, e então foi, puta, vários anos muito bons, então foi um misto de tudo, eu achava que eu sabia investir, fui meio que levado a isso, mas tanto é que eu quando olho algumas pessoas abrindo hoje, alguns amigos que abriram nos últimos anos, eu daria um conselho talvez diferente. Eu acho que realmente o desafio foi um aprendizado muito duro para mim. Errei bastante. Não estava preparado inicialmente no sentido de, acho que eu tinha tenacidade ou a conseguir persistir, tinha o colchão financeiro para sobreviver aos anos muito ruins e estar aqui hoje. Mas foi um aprendizado bem duro, foi bem difícil, então, e de novo, não foi racionalizado porque eu queria, porque eu fui jogado naquilo, e aí chegou uma hora que eu adorava o que eu fazia, acho que esse é o ponto, e aí eu continuei, e hoje a gente consegue ter um business bem legal, bem montado, uma equipe boa, e a gente consegue tocar um negócio bem legal. Sim, muito bom. Até às vezes a gente se cobra muito, né? Fala assim, pô, devia ter nascido, eu digo nascido de empresa ou de cargo, podia ter nascido 5 anos antes, né? 10 anos antes. Eu até brinco que, pelo menos eu estava no mercado nessa época de 2012 até 2007, mas eu era muito júnior, acho que muita gente era muito júnior, e a gente via assim, eu vi muita gente ali se aventurar nos IPOs ali, de forma até um pouco responsável, mas foi um período também particular, né? Esse momento. Mas, Thomas, só fazer uma última pergunta em relação a esse tema. Ao mesmo tempo, a gente está vendo várias gestoras sendo criadas, né, gestoras independentes nesses últimos anos. E a pergunta é o seguinte, ainda existe espaço, são duas perguntas de uma, né? Ainda existe espaço para novas gestoras, né, criarem produtos, enfim, tem espaço para essa alocação, mas ao mesmo tempo a gente está vendo do outro lado alguns bancos, corretoras também estão começando a comprar, voltando assim, dilui, né, a concentração, depois volta a concentrar, você vê BTG comprando, XP comprando, enfim, outros bancos, aí, corretoras comprando ativo. Você acha que ainda é um bom negócio, assim, pô, eu tô com 10 anos no banco, 20 anos no banco, uma forma de empreender, enfim, tocar o seu negócio, tem espaço ainda para novas gestoras? Como é que você vê o business em si, né? De novo, eu aprendi a duras penas, quando eu comecei a gestora em 2000, falei aqui, foi 11 com 12, a de imobiliária foi 10, eu tinha já, quando eu formei em 94, eu tinha ali 25 anos, né, eu sou muito mais cético do que a média, eu acho que o mercado, acho que vai ter muita gente que empreender muito difícil, porque eu te falei, eu via muita gente, amigo, conhecidos que vieram abrir depois e eu olhava e falava, nossa, se ele tivesse conversado comigo, eu daria um conselho muito diferente para ele, eu realmente falaria, é muito difícil, você tem que motivar a equipe, reter a equipe, se o negócio começa a ir bem, putz, vai tudo bem, o pessoal, você consegue formar equipe, ter equipe, se você tiver também essa habilidade, que não é uma coisa óbvia, mas você tem dinheiro para isso, então, e aí a coisa flui. Aí você pega uma onda ruim, foi o que a gente pegou aqui, pegou uma onda ruim, você não consegue captar. Eu peguei anos aqui, você não falou isso, mas além da crise da Dilma, a gente teve que competir, lembra, a LCA, a LCI do Banco do Brasil, da Caixa, 140, 120, né, você fazia o gross up, ninguém tomava risco, ninguém queria botar em fundo de nada, porque não existia isso, né, assim, era uma competição super desleal, né, então, respondendo a sua pergunta, eu sou bem mais cético, acho que tem muita gente que vai abrir, que vai fechar, tá, teve a ilusão, acho que durante o ano passado, do juro de 2%, juro de 3%, esse juro vai ser muito baixo para sempre, depois vai voltar só para 4%. A gente tem uma visão normalmente aqui mais cética, o Adriano também, o Adriano é um cara meio, que é o meu sócio que está há mais tempo, também meio gringo, ele estudou nos Estados Unidos, tem uma cabeça também meio de gringo, então a gente tem uma visão muito mais cética. Aliás, se você ler os nossos fundos, depois você vai falar disso, é um pouco isso a eles, porque a gente achava que o juro estava errado, que o Banco Central estava muito atrás, a gente achava tudo isso, então acho que tem muita gente que vai fechar, ter um business é difícil, depois que você está acostumado a ganhar uma remuneração constante lá no Itaú da vida, no Bradesco da vida, no XP da vida, whatever, né? Então,
E a gente, inclusive pensando nisso, a gente todo dia trabalha aqui para montar um negócio bem diversificado, com várias fontes de receita, exatamente pensando nisso que você está falando. Sim. Que esse mundo é cíclico, podemos ter fases bem difíceis pela frente, a gente tem uma eleição que a gente não sabe o que vai acontecer, o mercado fica querendo... sempre o brasileiro gosta de achar que a gente vai na beira do abismo e não cai. Eu até acho que deu certo até agora, não estou dizendo que vai cair, mas a gente está tentando. Um dia a gente pode cair, tem que tomar cuidado, né? A gente está tentando demais aqui, então então, respondendo de novo, eu sou mais cético, acho que muita gente vai fechar, ou muita gente vai ficar lá com um negócio muito pequeno, queimando a economia, assim, não acho que é óbvio, não. Sim. Só não pode chegar no abismo e alguém empurrar, né? Então tem que tomar cuidado um pouco. Também. Ô, Thomas, falando um pouco da casa aqui agora, da 3R, vocês têm, como você falou assim, três produtos principais, né, abertos, mais conhecidos, que de certa forma se somam, né? Acho que a gente olhou muito para o lado da empresa, mas para o investidor também. Então, por exemplo, você acha que o investidor ter alocação no equity hedge é como se fosse assim, diminuir um pouco a volatilidade ou mais um perfil ali de caixa, ter um long buys ali para aumentar a agressividade? É como se fosse um portfólio também para o investidor, eles se complementam, né, esses produtos, esses fundos, olhando no olhar do investidor, né? A intenção é totalmente essa, óbvio. O investidor tem que diversificar, você entende disso, né? Você já passou, tem que ter uma diversificação, tem que ter uma alocação e tem que mudar essa alocação ativamente conforme o cenário. Você não vai zerar, eu acho que é difícil a gente trabalhar no cenário, você tem 0 de ações, não, você está pessimista, você diminui um pouco, vem de 15, 20, dependendo da sua idade, tudo isso que você conhece muito melhor do que eu tenho certeza, mas assim, conforme a sua idade, o horizonte de investimento, você vai realocando. Eu faço isso com o meu dinheiro, então eu vou alocando conforme o fundo, eu pego a minha idade, o meu cenário, obviamente que como eu estou no mercado financeiro, eu tenho uns cenários normalmente mais agudos, né, desenho o cenário mais, e aposto um pouquinho mais nele, que acho que não é normal de uma pessoa que está mais longe, um investidor que tem uma outra profissão, mas a intenção é exatamente essa, é ter opções. Então o macro, que é o Janus Hedge, que eu falei que é meio que um equity hedge, é um produto de baixo risco, que a gente considera uma segunda derivada, assim, deveria ser o primeiro passo fora da renda fixa, tá? A performance dele engana um pouco. Engana pelo seguinte, acho que, não vou falar que a gente deu sorte, que a gente não é sorte, mas como o mercado dos últimos 2, 3 anos andou muito tomador de risco, a gente andou menos tomador de risco, a gente conseguiu entregar uma performance risco-retorno muito boa, que a gente não acha que dá para manter para frente. Você viu o tal do Sharpe, nosso é altíssimo, mas o mercado deu essa possibilidade, a gente não trabalha com esse cenário para frente, a gente fala, o cenário vai ser bom, vai ser um ótimo risco-retorno, mas o para trás é fantástico, não dá para, não é assim, a vida não é tão fácil, né? Então esse é o primeiro derivado de uma renda fixa. Eu acho que o long buys hoje é o nosso produto de maior risco, porque ele replica a nossa visão estrutural do macro, mas de uma maneira muito mais pesada. Vou dar um exemplo, você não entrou nisso ainda, mas, por exemplo, nós estávamos desde o começo do ano com uma visão negativa com as incorporadoras, que é um setor que a gente acha que tem uma afinidade, eu cubro faz tempo, vamos dizer assim, a gente tem coragem de fazer apostas um pouco maiores. Então, no macro, a gente estava 4% vendido em construtora, em incorporadora, e comprado em outros ativos, que a gente chama de consumo não discricionário, que é uma aposta nossa aqui, né? A gente não gosta de consumo discricionário e gosta de não discricionário. Lá estava 4%. No long buys, a gente estava 25% do fundo vendido em incorporadora, que é uma aposta bem grande, né? Não preciso nem falar. Sim. Em muitos papéis, a maior posição ali é lá 4%. Então, o long buys é o produto de maior risco, que também pode dar um ótimo retorno, a gente espera que dê, esse ano sempre está muito bom e tal. E aí o long only é aquele produto realmente longo prazo, poupança, valor. O Rodrigo, que é o gestor, é um cara super conciso, super conservador, não super conservador, mas conservador na medida certa. É um cara, margem de segurança, tudo é decidido no comitê, todo mundo participa do comitê, todo mundo dá ideia pro fundo, tá, mas ele é o gestor. Então, e esse é o produtão de longo prazo, e esse é aquele produto lá, puta, estamos super otimistas de longo prazo, você vai lá, vai mais, você vai um pouquinho menos, mas é o produto de longo prazo nosso. E é essa a intenção mesmo, ter as opções. Ô, Thomas, fazer uma provocação aqui, você me corrige se a provocação for mal feita, né? Mas até uma opinião minha, achei normal, né, de alocação, fazer,
a gente precisa diversificar e diversificar também de geografias, né? Quando você fala assim, pô, a gente tem um FIA, provavelmente esse FIA ele compra, os dois FIAs, né? O Long Bias, o FIA Long Only, eles compram ações brasileiras, né? Mas, por exemplo, por que não ter dentro da casa um produto em dólar, ou sei lá, de ações americanas, sei lá, mais global, assim, vocês pensam também nisso ou fazem essa proteção no equity hedge ali, no fim, enfim, como é que essa visão de diversificar geografias ou moedas também, né? Eu acho que tem que ter, a gente concorda totalmente, assim, não tem dúvida disso, tá? Todo investidor, a partir de um certo tamanho, obviamente, mas tem que ter um pedaço em dólar, dúvida zero disso aí. A gente, só pelo nosso tamanho, nosso estágio de crescimento, a gente não tinha condição de fazer, a gente achou que a gente não ia fazer bem feito, não ia conseguir formar equipe. De novo, eu tô 30 anos em investimentos, já visitei muito gestor aqui que era cliente meu, muita gente que foi abrir coisa para fazer fora. Eu sou bem cético com o brasileiro fazendo stock picking de ação americana, tá? Sou muito cético. Pode dar certo, não tô dizendo que ninguém vai conseguir fazer, a gente aqui não tá aqui mas eu sou bem cético. Eu acho que eu prefiro comprar um gestor que esteja lá em Nova York, se tem um lugar lá fora, eu acho faz mais sentido. Não que aqui o cara não possa ganhar dinheiro, mas eu tendo a achar que o cara vai ganhar e não sabe muito bem porque ganhou, assim. E a gente também faz isso, tem ação brasileira às vezes, tá? Mas a gente não fez porque a gente não tinha tamanho, não tinha estrutura, não tinha capex para fazer uma equipe, vamos dizer assim. Eu tentei até trazer, há uns 2 anos atrás, eu tenho muito relacionamento com dois gestores, na verdade eles têm uma gestora de private equity americana, chama Jaguar. Eles eram os caras que tocavam a operação do dia a dia do Sanzel, né? Eu fiz muito IPO que esses caras fizeram no Brasil, Gafisa, BR Malls, então eu me aproximei muito deles. E a gente tentou distribuir aqui um produto, então talvez uma maneira de a gente fazer isso era distribuir produto de outros, isso a gente pode fazer em algum momento de novo. Eles tinham um produto que era ativos globais de imobiliários listados, real estate listado no mundo, um produto super legal, super legal. Aliás, o negócio foi comprado, eles venderam, o negócio foi comprado pelo Zé Coriemo da JHSF junto com os caras da Tarpon, com o Pedro eles compraram esse negócio e vão distribuir o fundo aqui até. E a gente tentou trazer esse fundo, aí a gente mostrou para investidores locais, o pessoal acabou não quis, isso foi começo de governo Bolsonaro, o pessoal apaixonado pelo Guedes, vai dar tudo certo. Eu lembro até que o dólar estava ali um pouco antes da Previdência, o dólar 3,80, não vou esperar sair a Previdência para vir para 3,40, todo mundo falava, esperava vir para 3,40, né? Bom, tá aí, a 5 nós já estamos achando barato para comprar de volta, eu acho, pelo menos. Então, voltando só, a gente achou que nós não temos expertise, não é que a gente achou, a gente tem certeza que a gente não tem expertise, e não tinha capacidade de montar uma equipe para fazer, só por isso. Acho que o investidor tem que fazer, não tem dúvida disso. Tá. Deixa eu só entender um ponto aqui, que a minha próxima pergunta é muito mais em relação aos FIAs. Aqui eu vou aproveitar o momento também de... Sempre quando o analista vai numa teleconferência, ele fala o seguinte, parabéns, a primeira frase, né? Fala parabéns pelos resultados, né? Então aproveitar o espaço aqui também de parabenizar a 3R pelos resultados aí dos fundos, né? Depois você me corrige os números exatos, aí, mais atualizados, mas os dois fundos estão indo muito bem, os fundos de ações, né? Tanto o Long Only como o Long Bias estão indo muito forte, bem acima de benchmark, bem acima de qualquer outro indicador. É o mesmo. Mas a pergunta é bem direta aqui, assim, qual que é o segredo? Ou seja, onde é que vocês estão acertando bem, forte nesse ano? Qual que é o resumo aí da gestão desse ano 2021? Nós vou voltar um pouco mais para trás até, final de 19, a gente já tinha uma cabeça mais cética do que o mercado, tá? Baseado no global, a gente está muito preocupado com o nível de endividamento soberano antes de corona, né? Imagina agora como é que é. A gente via os Estados Unidos de níveis de dívida soberana, as empresas tomando o dinheiro para fazer buyback. Isso para mim é um indicador. Quando eu vejo uma empresa tomar dívida para fazer buyback, eu sei que tem a conta de custo de capital, é bom alavancar o balanço, a gente sabe de tudo isso, mas eu tenho uma percepção sempre que o cara faz isso quando o ciclo do EBITDA, todos os números dele estão muito bons, a hora que o ciclo vira, esse EBITDA vem para baixo e vai sobrar só a dívida, você fica com uma empresa super alavancada e um puta problema. E se você olhar no Brasil, tem vários exemplos de coisas assim, mas tem pelo menos alguns bons exemplos que aconteceu isso. Então, a hora que a gente viu isso nos Estados Unidos, já estava meio... E aqui o pessoal muito otimista, muito comprado em bolsa. Pessoal, eu brinco, o pessoal de macro, né, tudo comprado em bolsa, eu adoro os caras de macro, adoro ler as cartas do Stuhlberg, adoro também, mas quando esse pessoal tá muito empolgado com bolsa, eu sempre dou um passo para trás, eu sou um cara de ações antigo também, eu falo, puta, esse pessoal,
juros é o negócio deles, câmbio às vezes, e a gente também tinha uma visão que é muito minha, mais cética com reforma, porque o Brasil é um país complexo, um país difícil, o Congresso é um negócio difícil. De novo, eu sempre comparo com o governo Fernando Henrique, né, que foi quando eu comecei, estava no mercado, né. Puta, o Fernando Henrique é aquele cara com habilidade política fantástica, né? Puta, o Fernando Henrique, sim, como diz um amigo meu, é melhor você não entrar numa sala fechada com ele, é capaz de te convencer coisa que você não quer fazer, né? Então, PFL, PMDB, PSDB, né? Todo mundo, e não conseguia provar, assim, dificuldade, perdeu a Previdência por um voto do cara do partido dele, que falou que errou, que obviamente que não errou, né? Então a gente tinha uma visão mais cética, tudo para te dizer isso, e a gente via muita gente tomando muito risco. Isso ajudou a gente muito na crise, então ano passado o Genos principalmente foi muito bem, porque a gente tinha proteção na verdade, a gente tinha put de BOVA apostando na queda mesmo, então o fundo foi fantástico, né, todo mundo caiu 10, a gente subiu 10, né, assim, no primeiro semestre, depois o segundo semestre foi medíocre, inclusive, porque a gente estava mais cauteloso, a gente não achou que ia voltar tão rápido, erramos, né, então a gente vem com uma visão mais cautelosa. E aí, olhando para Brasil e agora no começo do ano, primeiro, a gente tinha mais preocupação com a solução da pandemia, a gente achou que ia demorar um pouco mais, acabou realmente demorando, primeiro você teve uma outra onda, né? A gente tinha um pouco essa preocupação, talvez mais que o mercado estava mais otimista, acho, com a solução do problema de saúde, e acho que essa visão, juros está errado, o Banco Central, infelizmente, na nossa leitura, errou muito. E aí, para não ficar em achismos, né, quem somos nós para acertar a inflação, se ia subir mais rápido, assim, a gente não... Mas eu sempre falo duas coisas, o Banco Central tem que ser conservador, tem que ancorar a expectativa, sempre. O Banco Central não está para apostar em cenário, se a inflação vai ser maior ou menor, ele tem que ser conservador e ancorar a expectativa, né, guiar o mercado. E isso está claro como é que o Banco Central perdeu, né? O Banco Central, tanto é que você olha, o DI estava muito longe de focos, de tudo, né? Estava muito para cima. Então a gente desde o começo do ano tem uma aposta mais negativa, vamos dizer assim, e aí com essa cabeça, negativo com consumo discricionário, que é aquilo que o cara vai fazer por renda, com alavancagem, com dívida, etc, né, um consumo que o cara faz um luxo, vamos dizer assim, o discricionário, e comprado em não discricionário, né, e um pouco de exportadora. Então essa é a visão geral. Falando um pouquinho de setores, então a gente pegou Vale no começo do ano bem, depois a gente até saiu, a gente achou que tinha ido lá, a partir dos 100, 110 a gente foi diminuindo de zero a posição, pegamos a Embraer, que é uma coisa que pouca gente pegou, a gente olhava a Embraer valendo $1 bilhão, falou, cara, eu brinco, Embraer é a única tech de verdade no Brasil, na minha opinião, tá? Tem outras aí, mas tech de verdade para mim é a Embraer, e a $1 bilhão, eu falei, putz, a $1 bilhão é um ativo bom, tem um bom negócio, é um negócio difícil, super competitivo, mas então a gente pegou essa aposta muito bem. Hoje a gente não tem mais muito dólar, porque a gente não achou um dólar barato para fazer em bolsa, para falar a verdade, então está quase zerado de dólar. Pegamos a venda de incorporadora super bem nos produtos, então isso ajudou muito os produtos, não long only, porque ele só está comprado, e essa parte discricionária. Então, discricionária, para dar uns exemplos, a gente pegou lá até o que você falou, no Radix, que é o long only, pegou Marisa, pegou Vulcabras, pegou legal. O CVC, né, que tem um pouco de aposta de reabertura, a gente acredita, obviamente que alguma hora ia reabrir, que a economia ia voltar a andar, então tem um pouco disso. O Rodrigo pegou bem, que a gente não pegou nos outros produtos, ele pegou muito bem Petro, ele tinha Petro no dia lá do evento, mas ele tinha um tamanho bom e aumentou a aposta, então ele pegou super bem Petro, até que hoje ele vai ter uma cota bem boa, ele pegou muito bem Petro. Ele pegou JBS, que a gente até não pegou nos outros produtos, a gente pegou nos outros produtos Pão de Açúcar, que ele não pegou, essa é uma outra aposta nossa, que é no consumo não discricionário, vamos dizer assim, a gente pegou super bem, e aí a hora que teve a cisão com o spin-off, com açaí, a gente olhou a simetria de valor e falou, não, açaí é legal, a tacaria já obviamente está crescendo mais, mas a simetria no Pão de Açúcar era tão maior, que a gente zerou açaí e comprou tudo em Pão de Açúcar, né, em GPA. Então isso veio muito bem, acho que estruturalmente é isso, é discricionário versus não discricionário, pegamos um pouco de exportadora, e o stock pick nosso foi bom, a gente escolheu bem essa realidade. Muito bom. O Thomas, já vou falar de Petro, até estou vendo aqui na tela, hoje teve um volume boçal, né, de Petro, só a Petro gigante. PN teve 6.370 de 6 bilhões de Petro PN. A ON foi 1.650. É surreal, né?
Daqui a pouco a gente fala de Petro, mas só para voltar para acho que uma especialidade sua, acho que está mais próximo, é o real estate. A princípio, só me confirma, vocês estão vendidos ainda? É isso? No setor? Tamo. Acho que já, sendo bem transparente, assim, já foi uma boa parte do movimento, a gente concorda. As incorporadoras estão vendidas, caíram 25%, 30%, então a gente concorda que foi um bom pedaço já. Mas, assim, o que a gente olhou lá atrás? No ano passado, a primeira coisa que me deu desconforto, fora o valuation em si, né, quando elas voltaram muito, eu tenho uma conta minha, que eu faço desde 2014, eu cubro há muito mais tempo, eu fazia a mesma conta, de jeitinho, a valuation a gente não gostava, e a hora que bateu 2,5 de juros, né, a gente viu muito investidor tomando imóvel para alugar, e aí a gente falou, isso não vai dar certo, a gente não... você não tem renda, porque acho que o valor do imóvel ele é uma matriz, né? Você tem custo de dinheiro, obviamente, quando você tem mais financiamento, o cara te empresta mais o valor do imóvel, você vai conseguir comprar, que a gente chama de affordability vai melhorar, eu concordo, e aí você vai conseguir comprar mais coisa, pagar mais caro, tem sentido, mas você tem que ter renda, né? E a gente olhava para a renda e falava, não, a renda você vai ter um cenário muito difícil pela frente, tem um desemprego altíssimo, né? A gente tem uma visão de que recupera muito mais lento, vai reabrir, mas a recuperação de emprego é lenta e de renda também, então e muita gente tomando decisão só por causa do 2%. E aí a gente não gostava disso, a gente falava, não, isso aqui não tem cara boa, e a gente já deu um passo para trás e começou a montar a posição vendida muito por isso. A gente viu a empolgação das incorporadoras, também me assustou muito isso, porque o volume de lançamentos, ou projetado, acelerando muito, e eu falei, puta, muito investidor e muito mais lançamento pela frente, então, e aí para nós é oferta e demanda, falei, vai sobrar coisa, vai sobrar imóvel, e aí acho que no começo do ano, esse ano, apareceu a cereja do bolo, que é o custo, né, então o INCC explodiu, né, você tem um INCC de 12 meses em 17%, 18%, então você pensa que uma pessoa que comprou um imóvel no meio do ano passado, o saldo devedor dela andou 17%. Quando ela foi pegar esse imóvel, que é de 2 a 2 anos e meio que ela vai pegar, né, o saldo devedor dela vai ter subido 20%, 25%, né. Até outro dia eu estava num evento com uma pessoa do setor, não, mas o cara não vai devolver, não vai ter distrato porque o valor do imóvel subiu, ele sabe que ele não compra mais, que o preço vai subir, ele não vai conseguir comprar de novo. Eu falei, não, mas assim, o racional era esse, eu fiquei espantado, eu falei, não, mas tem uma questão de renda, ele tem dinheiro para pagar uma parcela 25% mais cara, simplesmente isso. Então, óbvio, quando você vai no AAA, lá um negócio super caro, talvez não tenha essa questão, mas, então acho que foi uma somatória de coisas. A gente ainda tá, porque eu acho que o valuation, assim, já não tá caro, a gente concorda com isso, mas não tá barato ainda, tem coisa ainda que pode cair, acho que o fluxo de notícia no setor ainda vai ser bem negativo, muita gente vai ter que revisar lançamento, velocidade de venda vai cair, o investidor vai perceber que não vai ter para quem alugar ou no preço que ele precisa alugar. Imóvel é um negócio que as pessoas não têm. Eu já comprei e vendi muito imóvel pessoalmente, na física que a gente fala, né? Imóvel parece que, mas você fica com ele fechado 3 meses, é 3 meses de condomínio que você paga, é o IPTU que você paga, o custo de carrego do imóvel é pesado, ele não é simples assim. O custo de transação é alto, né? A corretagem é um valor alto, então é por isso que a gente estava vendido. Tá ótimo. Ô Thomas, só fazer duas últimas perguntas, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Desculpa se eu falei muito aí. Não. Depois eu queria deixar a Petro para daqui a pouquinho, a próxima pergunta, mas antes disso, falar um pouco sobre, por exemplo, quando você fala de real estate, né, se fosse, provavelmente você também acompanha o setor de malls, né? Mas como é que, se fosse para escolher um dos dois, né? Qual que você acha que tem a maior velocidade de recuperação ou está mais descontado, olhando para valuation mesmo, para os dois setores? Porque são setores realmente que têm andado para trás, que ainda estão, talvez não recuperou ainda o período pré-pandêmico, né, as cotações, enfim, olhando única e exclusivamente para esses dois setores, né? Tem suas proximidades. Não,
Perfeito. O shopping nós estamos comprado, até não falei, é uma das apostas nossas agora. Não recente, a gente vem montando ao longo do ano, não ganhamos dinheiro até agora, essa que é a realidade, né? Você vê aí pelo preço, né? Porque a gente acha que shopping vai existir, é um centro de destino, eles são capazes de se adaptar e botam lá mais restaurante, cinema, mais vestuário, o mix, ele consegue ajustar o mix. Shopping não perde para a internet, né, para e-commerce, é uma coisa que só olhar os números, quem perde é a rua, né, o shopping continua ganhando share também, então a gente tem shopping, tá? Eu só acho que o shopping também não é uma aposta super óbvia, a gente tem, então, tô dizendo, nós estamos comprados, só não é super óbvia porque o shopping é vamos dizer assim, o que a gente fala, não sei se o termo, eu estou tentando aqui ser bem claro para o seu ouvinte, né, mas é um bond de duration longo, né? Quer dizer, é um título de duration longo, quer dizer que ele está muito correlacionado com a taxa de juros, né? E a hora que você vê a taxa de juros abrindo, normalmente o shopping sofre, porque o investidor vê ele como isso, como um título de duration longo, então ele sofre. Então a gente só não é mais otimista com o shopping por isso, porque a gente era bem negativo com os juros, a gente achava que os juros ia abrir, então não conseguia ser tão empolgado com o shopping por uma questão de quanto que ele vai valer lá no final, mas como negócio, a gente acha o shopping um ótimo negócio, vai continuar sendo. Shoppings no Brasil são, que todo mundo fala, são shoppings muito diferentes de outros lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né, são shoppings centrais, são os melhores ativos que existem de varejo, então a gente tem pouca dúvida, ou quase que zero dúvida sobre o negócio em si. É uma questão um pouco de valor, que agora que a gente achava que o valor era razoável para comprar, mas ele briga com a taxa de juros, e a hora que a taxa de juros sobe, ele sofre. Então, até que um outro ativo que briga um pouco com taxa de juros é concessionária de estrada, CCR, essa a gente não tinha, a gente não queria ter, a gente falou, não, isso aqui a gente não quer ter. Então, mas shopping a gente acha que é um ativo interessante, sim. E só para terminar, uma última pergunta, que acho que é a pergunta do dia, né? Falando um pouquinho sobre Petrobras. Eu lembro assim que esse ano aqui, na verdade desde 2020, mas nesse ano aqui de 2021, a gente teve ali o mês de fevereiro que foi marcante, né? Por alguma uma leitura do mercado que a gente poderia ter mais interferências, né, na companhia. E alguns analistas chegaram a recomendar a venda, né, para as ações. A ação chegou a cair muito forte ali no começo, meados ali de fevereiro. E depois a gente tem esse resultado do segundo trimestre, a gente tem uma distribuição de dividendos, a ação subindo quase 8% num dia só. Entre esses dois extremos, né, vamos pegar assim, né, assim, eu brinco com os analistas assim, a gente só tem duas recomendações, não existe manutenção, né, assim, ou é compra ou é venda, né, então entre compra e venda, você acha que a Petrobras hoje é muito mais uma compra, mais uma venda, olhando para as informações que a gente tem até o momento, né? Eu acho que ela é mais uma compra, é um ativo muito barato, por se olhar as métricas de geração de caixa da empresa, tá? De resultado barra caixa, sim, muito barata, muito descontada. Acho que dá para assumir que esse governo, no atual mandato, já percebeu e já está convencido. Não, o Guedes acho que não precisa convencer disso, é meio óbvio, mas o próprio Bolsonaro, de que tentar usar a Petro causa mais malefício do que benefício, usar via política de preço, etc. Você tem o advento de vender as refinarias, que se acontecer, ia acontecendo, melhora muito, porque reduz esse risco também, né? Então hoje eu diria que ela é mais uma compra, por ser muito barata, por esses governos somente a pessoa que é o Bolsonaro, né, não o Guedes, está convencido provavelmente de que é mais malefício, e se vender as refinarias, ainda melhor, né? Mas tem uma eleição outubro do ano que vem, né? Uma eleição que promete ser bem emocionante aí, pelo que a gente vê até agora, e aí pode mudar tudo isso, infelizmente. Então, acho que é uma compra, mas até quando a gente não sabe, é uma compra para você monitorar. Muito bom. Pô, Thomas, o bate-papo passa muito rápido, né? Bate-papo muito bom. Vamos marcar de encontrar mais vezes. Mas lembrando aqui, só para deixar o contato de vocês, o site é 3r-invest.com.br. É isso mesmo, né? Perfeito. É isso, perfeito. Agradeço aí a oportunidade, suas perguntas. Pode fazer pergunta difícil que quiser, viu? Que a gente tá meio sell-side, a gente apanhou muito na vida, então levou muita pergunta dura na vida. É uma escola. Então,
a puta escola. E esse é o site, tem o contato lá, a gente sempre responde, eu mesmo e o Carlos, até que tocamos o Gênesis, a gente responde tudo nós mesmos, então pode procurar a gente sim, estamos à disposição. Legal, muito bom. E tem as cartas lá, quem quiser ler. Isso. Tem todas as informações lá, tem as cartas, detalhe dos fundos, as plataformas, Perfeito. Tem todas as informações, né? Isso mesmo, obrigado. Muito bom. Pô, Thomas, muito obrigado manda um grande abraço para todo o time aí da 3R, né? De novo aqui, como um bom analista, eu falo aqui, parabéns pelos... Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom que eu falo assim, parabéns pelos resultados, mas o lado ruim, pelo menos nosso aqui, que a gente, assim como bom cotista, como bom investidor, também vai estar sempre cobrando, né, por esses resultados, acompanhando aqui o desempenho dos fundos. Eu acho que é sempre importante estar sempre atualizado, né? Que eu sempre falo assim, os fundos, assim como as empresas, né, as cotas dos fundos, tem pessoas, tem gestores por trás, tem uma inteligência, tem uma equipe, né, experiência, e acaba se traduzindo também na experiência e também no desempenho dos fundos, né? Muito obrigado novamente, Thomas. Até a próxima. Obrigado a você. Até a próxima. Estamos aí à disposição. Obrigado. Viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite aí. É isso aí. Boa noite. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui no nosso BMC Talks dessa noite com o time da 3R, né? Um dos sócios fundadores, Thomas Awad. O Thomas tem uma longa experiência, longa jornada aí no mercado e nesses últimos 10 anos também com a experiência na gestão de ativos junto com a 3R. Então, lembre de entrar também 3r-invest.com.br, tem todas as informações lá sobre os fundos, né, que tem apresentado um desempenho muito, muito bom nesses últimos períodos, tá? E lembrando que o nosso BMC Talks também está disponível em todas as plataformas de podcast. Você pode procurar na sua plataforma preferida, acessar quantas vezes você quiser, também ou pela bmcnews.com.br. Tá bom? Mandem nomes, sugestões aqui, feedbacks, para a gente entrevistar, conhecer um pouco mais aqui no nosso BMC Talks. Tá?